que o mentor de Platão foi Sócrates. Portanto, seguramente ele sabe o que diz quando refere, de facto, é importante todos contribuirmos para a nossa sociedade, e aqui as mulheres têm um papel também importante, à semelhança dos homens, obviamente. É com muito gosto que vejo, de facto, esta plateia repleta de pessoas, o que me faz pressupor que há interesse sobre o mentoring e, em particular, sobre o programa de mentoring da Women in Women. O objetivo agora desta minha apresentação é, de facto, falar-vos sobre o programa e, obviamente, também motivar-vos, seja como mentis, seja como mentores. Propomos-vos, de facto, falar-vos da razão de ser do programa, de como é que ele está estruturado, de algumas características que consideramos que são fundamentais para o sucesso do mesmo, e queremos também partilhar convosco quem são as pessoas que estão envolvidas diretamente, não só a equipa, mas também as mentees e os mentores. Everyone Needs a Mentor é o título do livro que o David publicou em 1985 e que é uma referência para os profissionais de mentoring e que é o livro que mais usualmente é comprado, nomeadamente no UK, para quem de facto queira inteirar-se sobre esta metodologia. E eu achei que o nome de facto era aqui extremamente expressivo para iniciar a apresentação, porque de facto há aqui um pressuposto, o pressuposto de que todos nós podemos beneficiar do mentor, eu diria até mais do que um mentor. Há quem refira que podemos beneficiar de um board of mentors e que quem quer de facto ter uma vida que do ponto de vista pessoal e profissional seja substantiva, deve pensar muito seriamente acerca das suas opções profissionais. E portanto isto é válido não só para quem trabalha por conta de outrem, mas também para quem trabalha por conta própria, é empreendedora, é empresária. E temos aqui na sala, de facto, pessoas com esse perfil. E porquê, de facto, termos um mentor? Nós fizemos alguma pesquisa, precisamente para perceber qual é, como nós dizemos em consultoria, o business case do mentoring. E escolhemos três exemplos, três citações que são, de facto, muito expressivas da importância do mentoring para o empreendedor, para o empresário. Há alguns estudos que têm vindo a ser feitos, nomeadamente sobre, precisamente, o impacto dos programas de mentoring. Desconhecemos que aqui em Portugal haja alguns já feitos, mas em contexto europeu, temos de facto evidências de que o mentoring faz a diferença. E faz a diferença, reparem, ainda mais do que o dinheiro. Eu acho que isto é extraordinário. Faz a diferença porque, quer do ponto de vista do negócio, quer do ponto de vista enfim, de tudo o que está envolvido a montante e a jusante com ter negócio, também faz a diferença. E, enfim, a apresentação aqui, de facto, não mostra a última quote, mas a ideia é de que ter um mentor é preciosíssimo. Porquê? Porque permite ao empresário, ao empreendedor, não fazer erros que podem pôr em causa o seu próprio negócio. Por isto tudo, justifica-se ter um programa de mentoring e, como disse José, ter um programa de mentoring estruturado, que tem aqui um propósito de ser consequente,
ainda mais. E é esta a nossa ambição de ter um programa que, de facto, faça a diferença. E a diferença qual é? Que apoie quem passa pelo programa a que o seu negócio, de facto, seja um negócio de sucesso. Tenha clientes, produza riqueza do ponto de vista estrito, financeiro, mas riqueza com impacto ainda de forma mais abrangente, riqueza para a sociedade em geral. Portanto, nós temos aqui grandes ambições e, portanto, grandes responsabilidades. E, quer dizer, estamos a falar de mentoring, assumindo que toda a gente sabe o que é o mentoring. Mas isto, como em tudo, não é assim tão óbvio e tão simples. O David diz que o mentoring é sinónimo de uma aliança de aprendizagem e desenvolvimento. E eu identifico-me completamente com esta definição. Daí o mentoring ser, de facto, um mecanismo extremamente poderoso, porque ele, diria até, não é só benéfico para a mentee, mas também para o mentor. Eu costumo dizer, é uma estrada de dois sentidos. Mas vejamos em mais pormenor o que é isto do mentoring e, sobretudo, o que é que ele proporciona se compararmos com outros mecanismos de desenvolvimento, nomeadamente a formação, nomeadamente os workshops, nomeadamente o networking, que hoje em dia é também considerado como um mecanismo importante de desenvolvimento e de aprendizagem. E começo por dizer que uma das coisas que o mentoring proporciona é aquilo que nós denominamos o apoio psicoafetivo, ou seja, proporciona aqui a possibilidade de alguém ter outrem que a ajuda a compreender quem essa pessoa é, ajuda a perceber quais são as suas valências, em que medida ela é até distintiva das outras pessoas e a perceber como é que pode aplicar isso ao negócio e fazer negócio com isso. E este aspecto é fundamental porque um empreendedor, um empresário, um solo entrepreneur está muito solitário. E a mulher, em particular, muitas das vezes está num contexto em que a sua rede de relações, em vez de incentivar, até lhe diz: mas porquê é que tu queres montar um negócio? Porquê é que tu queres prosseguir com essa ideia louca? Tu não vês qual é o custo disso? Que custo emocional, custo para a família? Portanto, há aqui, de facto, a possibilidade, através do mentoring, de podermos ter alguém que nos diz: não, vai atrás dos teus sonhos, atreve-te, tu consegues, e isto faz uma diferença incomensurável. E eu, a Maria José e todas que estamos aqui, todos os que estamos aqui, porque isto também é válido para o homem, eu atrevo-me a dizer que sabem bem o que isto é. O mentoring tem também um outro aspecto que eu acho que é extremamente importante, que é ajuda-nos a perceber quais são os nossos mecanismos de pensamento e de compreensão da realidade e como é que nós tomamos decisões. E há uma grande diferença relativamente à forma como nós aplicamos isto. E sendo concreta, quem de nós aqui às vezes não vê o copo meio cheio. E ao ver o copo meio cheio, tendemos a ver aquilo que são as dificuldades, os obstáculos. E, portanto, ao vermos desta maneira, também nos comportamos e atuamos em conformidade. O mentor ajuda-nos a perceber quais são os nossos mecanismos de atuação e de compreensão e de leitura da realidade. E tem aqui um papel que eu acho que é fundamental, que é ajudar-nos a fazer aquilo que nós chamamos tecnicamente o reframe. A ver até o insucesso, experiências negativas e que têm consequências negativas, como aprendizagens e integrar essas aprendizagens no futuro. E, portanto, a perceber que ser empresário, ser empreendedor, é, de facto, também fazer erros. Mas se nós aprendermos com esses erros, podemos aqui fazer a diferença. É depois um apoio que é ajustado às nossas necessidades, ao nosso ritmo. É muito versátil e, portanto, é feito à medida. E isto faz toda a diferença.
Se nós compararmos a ida a um curso mais genérico, que obviamente também tem o seu valor, porque nos dá ferramentas, nos dá conceitos, o mentor ajuda-nos a aplicar em concreto esses conceitos à nossa realidade, ao nosso contexto. E isto faz toda a diferença. Eu costumo dizer que o mentor é alguém que já calçou os nossos sapatos, os formatou, não é? E pode partilhar com ele, pode partilhar connosco a sua experiência e, portanto, dizer-nos aquilo que não vem nos livros e ajudar-nos aqui a otimizar ao máximo os nossos recursos. E, portanto, enfim, haver mais do que se não tivéssemos esse apoio, nós poderíamos ver e fazer, sobretudo. Portanto, o mentor é alguém que, de facto, tem uma experiência concreta, passou pelas coisas e, portanto, tem conhecimento que nos pode dar, conhecimento precioso. E está mais do que provado que, quando começamos um negócio, quando temos um negócio já em andamento, há aqui um conjunto de coisas que, porque nós estamos tão embrenhados nas coisas, não conseguimos ver com clareza. E o mentor ajuda-nos a antecipar situações, apoia-nos a tomar decisões mais conscienciosas e com maior, enfim, probabilidade de sucesso. Ajuda-nos também a sair, lá está, do nosso cotidiano e da pressão que o nosso cotidiano nos dá, que é ajuda-nos a pensar estrategicamente, ajuda-nos a pensar proativamente e a organizar-nos nessa perspectiva. Há aqui, ao longo da constituição de uma empresa, de um projeto empreendedor, momentos-chave. Por exemplo, momentos de transição entre termos, enfim, uma organização que assenta exclusivamente em nós, para uma organização que precisa ter uma outra estrutura, uma outra dimensão e onde nós precisamos de trabalhar como equipa. Como é que é trabalhar como equipa? Como é que é escolher a nossa equipa? Como é que é montar a nossa equipa? Portanto, há aqui um conjunto, de facto, de questões muito pragmáticas e específicas, onde o mentor pode aportar grande valor e ajudar-nos a pensar grande e de forma consequente. Tem também a possibilidade de nos dar um apoio mais neutral e distanciado emocionalmente das coisas e, portanto, olhar para as coisas objetivamente e com mais substância. E ajuda a fazer uma coisa que eu já aqui mencionei, que é ligar aqui estas duas perspectivas, que é está mais também do que comprovado que a forma de nós evoluirmos, a forma de nós mudarmos para melhor, é refletirmos acerca da forma como nós fazemos as coisas e integrarmos depois essa reflexão na ação. E, portanto, o mentor é aqui alguém que nos ajuda a perceber como é que nós estamos a fazer as coisas e como é que as coisas que a gente faz eventualmente podem ser limitadoras para nós. E, portanto, ajudar-nos a perceber como é que a gente pode ter estratégias e forma de atuações mais eficazes e, de facto, a implementarmos isso, porque todos nós sabemos que temos aqui uma capacidade até de perceber que podemos fazer as coisas de forma diferente, que é desejável fazer as coisas de forma diferente, mas depois este salto para concretizá-lo, para mudar os nossos hábitos é, enfim, exigente, e o mentor aqui ajuda-nos a sermos consequentes, ajuda-nos a estarmos empenhados nos nossos compromissos e a concretizá-los. Porque há aqui um mecanismo natural do ser humano que é, bom, se eu tiver um bocadinho mais à vontade e não tiver ninguém com quem me tenha comprometido, as coisas vão, enfim, ficando esquecidas. O mentor, nós sabemos que temos aproximação com ele vai-me perguntar sobre aquilo que eu disse que ia fazer. Portanto, isto ajuda-nos a ser mais disciplinados, ajuda-nos, enfim, a estar muito focado naquilo que é importante nós fazermos, no prioritário. Portanto, esta dinâmica de compromisso e orientação para a ação é algo que o mentor, de facto, pode aqui incutir. E depois, o mentor é um modelo de inspiração para nós. O mentor em si traduz aquilo que ele é nas suas ações e nós sabemos que aprendemos muito por aquilo que se chama uma aprendizagem vicariante. Nós aprendemos pela observação dos outros também.
pela forma como nos identificamos com os outros. E, portanto, o mentor aqui tem, de facto, a capacidade de nos energizar e de, enfim, nos inspirar para sermos melhores. Bom, objetivos do programa. Como veem, este é um tema que me apaixona imenso e eu ficaria aqui interminavelmente a falar sobre ele e tenho consciência que preciso de gerir o tempo e não quero que esta apresentação seja um monólogo fastidioso para vocês. De qualquer modo, gostava de facto de fazer esta ênfase inicial de que o mentoring é aqui uma ferramenta, enfim, poderosíssima. Vamos ter no final testemunhos e vamos ver de uma forma muito pragmática e concreta como é que isto se traduz em concreto. E é só agora, por prosseguir, dando-vos de forma sumária quais são os objetivos do nosso programa em concreto, porque esta clarificação dos propósitos do programa, onde nós participemos enquanto mentees e mentores, é também um fator de sucesso para a própria concretização dos programas. Portanto, queremos de facto permitir aqui às empresárias terem acesso a empreendedores e empresários, enfim, que têm sucesso e, portanto, com quem elas possam aprender e, portanto, ter acesso a estes role models. Queremos, sem dúvida, fazer a diferença na capacidade da empresária, da empreendedora, enfim, concretizar o seu negócio. Queremos também perceber melhor como é que o mentoring, no contexto português, de facto ajuda a empresária a ser bem-sucedida. E, portanto, queremos, enfim, também ter uma lógica de reflexão à ação sobre o nosso próprio programa. E, neste sentido, temos a ambição de ter aqui mecanismos que nos permitam conhecer de forma estruturada, não é? Como é que este mecanismo do mentoring se aplica e como é que nós podemos melhorar estas formas de intervenção. E quem me conhece bem sabe que em tudo aquilo que eu gosto de estar envolvida, eu gosto de fazer as coisas com excelência. Aqui o programa, ser um programa premium, não é sinónimo de ser um programa elitista, não, pelo contrário. Mas é sinónimo de termos um padrão elevado de excelência. Queremos, de facto, fazer a diferença e queremos atrair pessoas que, enfim, queiram ser consequentes com os seus projetos de empreendedorismo e queremos também que os mentores estejam aqui enfim, corpo e espírito e se empenhem no apoio às empreendedoras e às empresárias que participam no programa. Bom, o programa tem aqui um processo que começa, obviamente, na seleção e no recrutamento de mentees e de mentores. E este é um aspecto também importante. Ou seja, é preciso compreender porque é que alguém quer participar num programa desta natureza. À partida, é necessário que ela tenha um projeto concreto que quer concretizar do ponto de vista de negócio. Portanto, queria-vos aqui dizer que há um processo de seleção que visa, sobretudo, apoiar a futura mentee a compreender o que é que ela quer, quais são os seus objetivos. E, portanto, é um processo também em si, atrevo-me a dizer, de desenvolvimento. E as mentees que estão aqui poderão dar esse testemunho. Portanto, há aqui um perfil concreto, não só para as mentees, como também para os mentores. De referir que o programa quer, enfim, integrar empreendedores e empresários que estão em diferentes estádios de evolução do seu negócio e, portanto, tanto queremos ter pessoas que estão ainda naquela fase inicial, têm só uma ideia, como queremos também cativar pessoas que já têm o seu negócio, que está, por vezes, até em velocidade de cruzeiro, ou não, mas que têm aqui já uma outra experiência, porque esta perspectiva da diversidade do próprio grupo pode ser extremamente enriquecedora e, portanto, queremos aqui, como eu digo, ter mecanismos de sinergia e de compreensão melhor, enfim, do que é ser empresário
e o que é ser empreendedor. Os mentores. Achámos que seria importante ter aqui um núcleo de pessoas que têm experiência efetiva enquanto empresários, mas queríamos também trazer pessoas do mundo das organizações, gestores. Gestores também aqui com algumas particularidades, mas que tivessem a noção também muito concreta do quanto é importante ter aqui uma atitude de, nós chamamos entrepreneurship. E, portanto, nós também podemos ser empreendedores trabalhando por conta de outrem, porque aqui ser empreendedor é sinónimo de, criar algo diferente, criar algo que é impactante e, portanto, isto também é importante e achamos que os gestores podem ter aqui também um apoio significativo para o programa. Modelo de funcionamento. O programa tem a duração de um ano. Começou em maio, nós tivemos um kick-off mais restrito com o grupo de mentees e de mentores que já estão a trabalhar no programa. Nós somos neste momento, portanto, ao todo 26 pessoas que estão envolvidas no programa, 13 mentees, 13 mentores. Enfim, a regularidade das relações e, portanto, do processo de mentoring é aqui importante e aquilo que nós defendemos é que tem que haver aqui, de facto, é importante que haja aqui um contínuo nesta relação, portanto, isto tem aqui envolvimento, compromisso. Podem perguntar, até porque sei que há aqui pessoas que estão envolvidas e conhecem também um outro programa onde eu estou envolvida, este num outro contexto, qual é aqui a especificidade de um programa de mentoring orientado para empresárias por referência ou por contraponto a um programa de mentoring também orientado para mulheres, as mulheres executivas. E no caso do nosso programa, o Women Win-Win, nós achamos que, de facto, pelas características de aprendizagem e de funcionamento da empresária, que tem aqui, enfim, particularidades que eu agora não vou aqui aprofundar, mas a empresária é muito uma pessoa que tem um mindset de mão na massa. Ela tem um ritmo, ela tem preocupações constantes, extremamente dinâmicas, grande dispersão. Não estou a dizer que as pessoas que estão em contexto empresarial, que trabalhem por conta de outra, também não tenham estas pressões, mas, quer dizer, a pressão de sabermos que nós temos o nosso dinheiro e o nosso sustento ali envolvido naquilo que estamos a fazer, de alguma forma faz a diferença, porque os resultados são mais imediatos, as consequências são mais prementes. E, portanto, achámos que seria um grande desperdício se não pudéssemos aproveitar toda a complementaridade e a sinergia do conjunto de pessoas que estão a participar no programa. E, portanto, entendemos que, para além desta relação one-to-one, portanto, cada mentee vai ter o seu mentor alocado durante um ano, do ponto de vista formal, mas queríamos também ter aqui um outro mecanismo, lá está, de energia e de até complementaridade. E, portanto, este programa tem a especificidade de integrar sessões de mentoring temáticas, de grupo, e que pressupõem a identificação de temas que são transversais às mentees e que são relevantes. Há aqui, depois, um processo específico para a escolha dessas temáticas que vão variando ao longo, portanto, das edições do programa, em função das necessidades específicas, mas onde queremos que, de facto, haja este mecanismo de forma estruturada e acreditamos, é uma hipótese, obviamente, de trabalho, mas acreditamos que pode ser diferenciador em contexto de mentoring aplicado, portanto, ao empreendedorismo. É uma hipótese que queremos testar. E, portanto, temos previstas 4 sessões temáticas no programa nesta edição. Há aqui um aspecto, e este comum a todos os programas, diria, de mentoring, em contexto em que eles sejam feitos, que é aquilo que nós chamamos o ownership e a liderança deste processo por parte da mentee. Portanto, é ela que conduz inequivocamente o seu processo de desenvolvimento e de aprendizagem. O mentor é aqui um facilitador. Também interventivo, sem dúvida, mas está muito claro para nós que um dos sucessos de qualquer programa de mentoring é o mentee, a mentee neste caso, ter
aquilo que eu digo, fome de desenvolvimento. Portanto, ela sabe que a participação neste programa é de facto importante e ela encontra espaço, eu diria até espaço mental, para, para investir no programa. Enfim, depois há aqui alguns aspectos que não vou detalhar e que têm a ver com o próprio funcionamento e a logística do programa, que são importantes também, mas enfim, para a nossa apresentação não são tão necessários de referir. Queria, no entanto, comentar convosco que um outro aspecto que achamos que é fundamental para o sucesso deste programa, assim como para outros programas, é de facto esta questão do acompanhamento deste processo e daí existir este programa formalizado que vai beber de um conjunto de recursos próprios de uma equipa que está constituída, não é, para montar e para implementar o programa. Porque, enfim, em última instância, eu diria atrevo-me até a dizer que nós não precisaríamos de nenhum programa, nenhuma instituição, nenhuma organização para nos colocar no programa de mentoring. Nós, quer dizer, o mentoring de facto é uma coisa profundamente natural. Eu pergunto-vos, não é? Acho que não haverá aqui ninguém na audiência que não tenha, em momentos decisivos da sua vida, socorrido-se de alguém que admira, que considera que é, lá está, uma pessoa de referência para ela e, portanto, tenha conversado com ela. Aqui a diferença é nós fazermos isto durante um determinado tempo, com um determinado propósito e ser consequente do ponto de vista dessa condução, não é? Portanto, porque mentoring é uma coisa profundamente natural, não é? E, portanto, a vantagem deste programa é, de facto, ter aqui mecanismos, enfim, que dão sustentabilidade a este processo, porque nós sabemos, e mais uma vez, a empresária em particular, não é? Que a premência, não é, do negócio, a premência do nosso cotidiano, nos afasta de nós, enfim, pararmos para refletir, de nós planificarmos, de nós nos organizarmos, de nós vermos as coisas numa lógica mais de longo prazo. E eu diria, obviamente, que há pessoas que são mais organizadas por natureza, são mais estruturadas e, portanto, gostam de acabar as coisas antes de tempo, mas há outros, eu incluída, não é, que estão sempre aqui na pressão, não é, na crista da onda, como está aqui a Maria a dizer, e, portanto, temos aqui mecanismos que nos ajudam a ser algo mais disciplinados e organizados, é também aqui um propósito do programa. E como já vos tinha dito, criar aqui uma lógica de sinergia, também estruturada, não é? Porque, enfim, para nós não nos faltam boas intenções nem boas ideias, não é? Costuma-se dizer, está o inferno cheio disto. Portanto, nós sabemos que é necessária aqui uma certa estrutura. Uma estrutura que não quer ser agrilhoadora, não quer ser aqui rígida, mas sabemos que, de facto, há aqui alguns aspectos da organização e de, enfim, fluxo que são importantes. Temos também aqui alguns princípios de conduta que são importantes, nomeadamente porque pode haver aqui algumas, enfim, se calhar o termo não é este, mas não me falta outro. É importante perceber que um papel enquanto mentor é diferente de um papel enquanto investidor, enquanto consultor, enquanto formador. E, portanto, nós temos muito claro que no caso do empreendedorismo, no caso do negócio, pode haver aqui algumas tentações, pode haver aqui até algumas promiscuidades. E, portanto, o programa tem aqui muito claro os papéis de cada um e as responsabilidades de cada um. E, portanto, não digo que não haja aqui oportunidades de fazer também sinergia, parcerias e cooperações entre mentores, entre mentores e mentis, entre mentis e mentis, entre mentores e mentores, mas há aqui um contexto concreto e nós, enfim, somos rigorosos relativamente a isso. Por último, nós precisamos de medir para saber se aquilo que estamos a fazer e aquilo em que acreditamos faz sentido, não é? Portanto, o programa tem aqui também esta perspectiva de, enfim, perceber qual é o impacto e mais-valia do programa e há aqui indicadores que queremos considerar e que queremos,
enfim, partilhar com a comunidade. Um outro aspecto diferenciador do programa é, de facto, todas as parcerias que fomos capazes aqui de agregar e referir duas, que aliás a Maria José já mencionou. O advisory do David, que é muito relevante, que nos ajuda a perceber qual é o state of the art das coisas e, mais uma vez, a não cometermos erros, que outros eventualmente já cometeram. E temos aqui uma ferramenta também de autoconhecimento e de melhor compreensão do que é isto de ser empreendedor, do que é isto de ser empresário, e que nos é facultado através desta parceria com o Eckhart College, que nos dá um instrumento para as mentir e os mentores poderem, enfim, autoavaliar relativamente a um conjunto de características que são próprias e são distintivas deste mindset empreendedor, de concretização de negócios. Um outro aspecto distintivo, e não quero aqui também, enfim, ser muito pormenorizada, porque há aqui obviamente questões técnicas que não se justificam aqui para o nosso fórum, mas o programa tem como referência um conjunto de standards de eficácia. Aliás, o programa todo ele foi desenhado de acordo, de facto, com standards internacionais que já estão, enfim, estruturados e que nos dizem o que é que funciona e o que é que não funciona. E, de facto, aqui o matching é um aspecto fundamental no programa, eu diria em qualquer programa de mentoring, que é, nós só podemos, de facto, estabelecer uma relação de abertura e de confiança, que é o que está pressuposto a uma relação de mentoring, quando nos identificamos com alguém, quando nós percepcionamos qual é a sinergia que podemos estabelecer com a pessoa com quem queremos trabalhar. E, portanto, num programa estruturado, como é que nós vamos promover aqui, não é, esta aliança de aprendizagem, quando a partir das pessoas até nem se conhecem. E, portanto, o matching aqui é um aspecto fundamental, e houve aqui também um processo profundo, não quero parecer, enfim, excessiva, mas houve aqui um processo pensado e considerado para fazer aqui a atribuição entre mentee e mentor, e eu diria até que há aqui uma responsabilidade da própria equipa, porque propõe o matching, que às vezes até não é óbvio, não é, para os próprios, mas que tem aqui de facto um conjunto de enfim, parâmetros que visam, em última instância, fazer com que essa relação seja de facto uma relação profícua e muito substantiva. Falei-vos, portanto, no instrumento que o Eckhart College nos permite dispor, e, portanto, eu falei-vos que há aqui componentes mais viradas para o ser e para o estar, que nós percepcionamos como sendo importantes também no desenvolvimento do negócio. Portanto, este instrumento ajuda-nos a perceber melhor essas, enfim, características, e, portanto, dizer-vos aqui que o instrumento ajuda-nos a perceber uma dimensão mais personalística, mais intrínseca, e uma dimensão mais ocasional, que é, diria, mais fácil e mais rápida de ser desenvolvida, e que é, no fundo, aqui o ponto de partida para o estabelecimento até, ou pode ser o ponto de partida para o estabelecimento desta relação entre mentee e mentor, e que achamos que pode ser também um aspecto diferenciador neste programa. Por curiosidade, nós já temos aqui alguma base de dados sobre as características das nossas empreendedoras. Portanto, o instrumento é disponibilizado pela Women Win aos seus membros premium, e temos no total 22 pessoas que já fizeram, portanto, este questionário,
e temos já aqui a possibilidade de identificar algumas características de tendência. Um dos objetivos do programa é, inclusive, termos aqui a possibilidade de perceber os perfis aqui em Portugal deste mindset empresarial e entrepreneurial e, portanto, poder aqui depois tirar conclusões e orientações para o próprio programa. Uma das vantagens de ter aqui o apoio do Electoral College e deste instrumento é que temos, nomeadamente, a possibilidade de disponibilizar um guia de desenvolvimento a quem faça o instrumento e, portanto, que é aqui também um mecanismo incentivador para a mudança e para o desenvolvimento. Enfim, tenho consciência aqui do tempo e o importante é nós ouvirmos o David, mas não queria deixar de vos dizer quem é a equipa que de forma mais específica está enfim, adstrita ao programa de mentoring, mas obviamente que há aqui uma equipa muito mais alargada que também faz parte da comunidade do INI, que nos ajuda, mas pronto, estes são os rostos de quem está mais diretamente ligado ao programa. E queria-vos agora enfim, dizer quem são as pessoas em concreto que estão a participar no programa e pedia a quem cá está na sala que se levantasse para que a audiência também os visse não só em fotografia, mas em pessoa. E, portanto, quem é quem? É a Amy Eric, que eu creio que não está cá. Chegou. Olá, Amy, bem-vinda. Ana Beirão, que eu sei que também está ali ao fundo. Bem-vinda, Ana. Ana Paula Reis, que não está cá, porque sei que tinha um compromisso, inclusive no estrangeiro. O António, que também não está cá, mas ontem deu o seu testemunho e gravámos o seu testemunho, vamos ouvi-lo. A Carmen, que está cá. Olá, bom dia. O Gonçalo, eu não o vi ainda, acho que também não está cá. A Guida, que sim, está cá. A Guida pode... A Helena Vieira, que também está cá. A Joana, também que já a vi. Olá, bom dia. O José Galama, também está ali ao fundo. Bom dia. O Nuno, também, que está cá. Bom dia. A Rosário, também que já a vi. Olá, bom dia. E a Sílvia. E, de forma muito expressa, em meu nome pessoal e em nome de toda a equipa, eu queria dizer o quanto temos consciência da vossa generosidade e o quanto temos a expectativa que vocês façam a diferença. Bem-ajam por terem aderido ao programa. E as nossas mentis. A Alexandra. Ana Martins. Bom dia. A Carolina. A Fátima Alves. Bom dia. E eu tenho que fazer um agradecimento especial à Fátima Alves, que tornou possível uma coisa que vocês já vão ver e que tenho a certeza, vai fazer a diferença. Muito obrigada, Fátima. Obrigado. E está, nesta experiência que tivemos este fim de semana, ficou aqui tão patente quanto, enfim, as mulheres de facto podem aqui ter um papel importante na nossa economia. E mais não direi, isto fica aqui, é uma história privada entre nós, que acredito que podemos um dia partilhar com todos, que nós temos a ambição, e já agora aproveito para vos dizer, e é que até aqui assumir um compromisso. Portanto, o David de facto escreveu este livro, esta edição é a 4ª edição, o livro já foi publicado à 5ª edição em janeiro deste ano. E nós temos a ambição, e portanto isto é um compromisso que eu faço aqui convosco, um bocado de forma atrevida, mas nós precisamos ser atrevidos. Aliás, o David ontem dizia, é importante que a empresária pense grande e não tenha medo de sonhar. Portanto, nós não temos medo de sonhar, temos consciência da responsabilidade que isto é, mas o objetivo é nós traduzirmos o livro para português e
dedicado especificamente ao programa Women Win-Win. E, portanto, há aqui um repto que quero fazer também aos mentores e às mentees, que eu já tinha partilhado com a Sílvia, que é o de, ao longo deste processo e desde o início, não é, começarmos aqui a ter de forma mais organizada, enfim, a compilação de dados, de experiências para registar e podermos escrever aqui todos em conjunto o capítulo. Okay? A Helena, que não está cá, a Isabel, que está cá, Olá. a Leonor, que eu também já a vi, Bom dia. a Lina, também, Bom dia. que vem do Algarve. Aliás, a Carolina vem de Coimbra, não recebi isso. A Mafalda, que também está cá. Olá. A Manon, Bom dia. a Maria José, Olá, bom dia. a Rita Alves, que não está cá, e a Rita está para breve, se é que já não teve bebê. Portanto, a questão da maternidade é uma questão premente para a mulher. E a Virgínia. Olá. E pedíamos também uma salva de palmas para este grupo. Como eu vos disse, é com muito orgulho que gostava de partilhar com a audiência que uma das coisas que ambicionamos fazer é, de facto, disponibilizar aos mentores e aos mentees, enfim, instrumentos de trabalho que possam ajudá-los a tirar o melhor partido do programa de mentoring. Atenção, eu às vezes sou enfim, percepcionada como alguém que é mais papista que o Papa. E, portanto, queria-vos aqui dizer claramente, enfim, que não há fórmulas mágicas. O que é importante é estarmos aqui de corpo e alma e, portanto, a forma como cada um faz o seu mentoring é à sua maneira. Agora, nós sabemos que há aqui best practices. E uma das best practices é ter aqui, nomeadamente, formação e qualificação para os mentores e para os mentees, e, nomeadamente, ter a possibilidade de dispor, não é? Como dizia, de ferramentas e de modelos que nos ajudem, portanto, a fazer este trabalho, não é? E, portanto, é com muito orgulho que vos digo, portanto, que as mentees e os mentores vão ter um manual que está em construção, e, portanto, mais uma vez o repto de as mentees e os mentores dizerem à Women Win-Win e à equipa: Ana, falta isto não tem sentido, enfim, queremos tornar aqui esta brochura numa coisa maior. E, portanto, a Fátima aqui, com o Modos de Ver, contribuiu para isto generosamente também. Bem-aja mais uma vez, Fátima. E, portanto, as mentees e os mentores depois venham ter aqui comigo para vos podermos dar, então, o manual, que é o pontapé de partida do ponto de vista aqui da disponibilização de ferramentas. E eu terminei. Como veem, há aqui um projeto extremamente ambicioso, mas ao mesmo tempo extremamente entusiasmante, e espero que nós, em breve, possamos estar a começar a segunda edição do programa. Depois a Maria José poderá dar mais pormenores acerca desta nossa ambição. Queremos estar, portanto, nós estamos aqui sediados em Lisboa, não é? E, portanto, a maior parte das pessoas, de facto, são de Lisboa, mas, como vos já referi, temos a Carolina de Coimbra e a Lina do Algarve, mas a ideia é ter um programa feito a nível nacional e, portanto, enfim, o vosso interesse, a vossa participação é muito bem-vinda. E acho que agora chega o momento de convidar o David. David, please.